é necessário a fisioterapia após a cirurgia no joelho. A Maria Rita, ela é a nossa fisioterapeuta aqui, uma das duas, né? A Maria Rita e a Trícia. A Maria Rita é formada em 2015 pela UNP, tem uma especialização em fisioterapia voltada para ortopedia e traumatologia, não sei se é assim que a gente chama, mas acredito que seja, né? Uma É, especialização e é. pós-graduação, né? Eu sou testemunha disso, que você faz vários cursos e está sempre trazendo atualizações e está trazendo aprimoramentos e desenvolvendo cursos e novas técnicas, está sempre trazendo essas inovações para a gente. Então, todo mundo me conhece, né? Quando eu faço o atendimento aqui e eu percebo que o paciente, eventualmente, ele apresenta alguma doença no joelho, uma doença articular, seja ela de menisco, de ligamento, ou uma artrose, uma lesão de cartilagem, alguma coisa assim, eu gosto de ser mais organizado, eu gosto de tentar passar a informação bem explicada e bem detalhada para o paciente, que eu acho que isso ajuda no tratamento. Todo mundo que sabe qual é o seu problema, ele tende a se ajudar. Então, assim, sempre que o paciente vem, eu gosto de explicar bastante, eu insisto nessa explicação e nessa compreensão do paciente. Eu chego a mostrar no papel, eu gosto de desenhar muita coisa, às vezes eu faço recorte, eu tento de todas as maneiras explicar. Eu sou organizado ao ponto e chato ao ponto de querer saber exatamente o que eu operei em cada joelho de cada paciente. Uhum. Por ter muita gente, eu eventualmente eu desenvolvi uma cartolina, que é um negócio que eu entrego para o paciente, e lá, quando eu opero, eu preencho tudo o que foi feito, qual foi a técnica, o que eu fiz, que lado que foi operado, como é que era o contorno da lesão, bem certinho, etc. E à medida que isso foi evoluindo, passando os anos, eu tinha um caderninho, depois eu fiz essa cartolina e por aí. Né? Nessa cartolina consta lá o que deve ser feito de fisioterapia. De maneira geral, só para que eu tenha a minha programação de acordo com o protocolo que a gente segue. Para cada tipo de cirurgia, a gente tem um protocolo diferente. Por exemplo, para quem reconstrói o ligamento cruzado, a gente tem um tipo de protocolo de fisioterapia. Para quem faz cirurgia do menisco, seja ressecção ou seja sutura, tem outro protocolo. Se for uma artroplastia, uma prótese, tem outro protocolo. Mas o que tem que se entender é por que a gente pensa em reabilitar após a cirurgia. Por que não é só operar? Por que é importante você ter alguns conceitos do que acontece com o membro de maneira geral quando você tem uma lesão no joelho? Por exemplo, quando você tem uma lesão traumática no joelho, você não tem só aquela rotura, ou aquela lesão no menisco, ou aquela lesão de cartilagem. Você tem uma série de comprometimentos. Você tem uma alteração bioquímica do líquido articular que faz um líquido mais inflamatório, ele pode ter sangue, isso a médio e longo prazo pode prejudicar. Você vai ter uma dor importante que vai fazer bloqueio de ativação muscular, o que vai levar, por sua vez, à hipotrofia, a dificuldade de movimento. Você causa um processo cicatricial, muitas vezes muito expressivo, que vai levar à fibrose dentro do joelho e fora do joelho, que dificulta o movimento. Então, tudo isso tem que ser pensado e avaliado. O médico ele está ciente de que tudo isso existe. Então, quando eu examino o paciente, eu gosto sempre de explicar esses fatores para ele entender que só a cirurgia muitas vezes não basta. Você vai ter que fazer toda a parte de tratamento disso tudo que vem junto com a lesão. Eventualmente o paciente vem com lesão, aí você acaba operando esse problema, você resolve o problema anatômico, ou seja, rompeu o ligamento, você refez o ligamento. Ou ele tinha lá uma lesão da cartilagem, você tratou a cartilagem dele. Resolveu o problema do paciente? Não, de jeito nenhum. Tratar joelho é muito mais do que isso. Né? A cirurgia vai proporcionar e permitir um retorno ao normal. Mas você tem todo um outro processo por trás que precisa ser tratado. A cirurgia vai favorecer o processo de reabilitação, mas toda cirurgia ou todo processo cirúrgico vai tentar devolver o normal ou te deixar muito mais próximo disso, né? Às vezes até ultrapassa o que era normal antes, né? Então isso vai propiciar a possibilidade de se fazer uma fisioterapia. Já entrando em algumas perguntas que eu quero te fazer e alguma coisa que eu quero que você fale, eu tenho visto, eu tenho alguns anos já de cirurgia de joelho e tenho visto um monte de paciente prejudicado pela falta de fisioterapia ou a falta adequada de reabilitação. Mas vamos começar do começo. Maria Rita, o que é fisioterapia?
o pessoal entender o que é a fisioterapia. Doutor Alan, a fisioterapia, ela é uma ciência que volta ao estudo do movimento do corpo. Então, o que é que a gente busca? A gente busca, através da avaliação daquele paciente, reabilitar e trazer a ele a funcionalidade, tá? A fisioterapia, ela volta para que aquele paciente que tenha sofrido uma lesão ou algo que traga malefício para o seu cotidiano, que dificulte para ele voltar às suas atividades diárias, algo que traga alguma limitação, então a fisioterapia ela entra para reabilitar esse paciente, proporcionar a ele uma melhor qualidade de vida. A gente está falando um pouco aqui mais da ortopedia, mas a gente tem que ver que a fisioterapia é um leque de oportunidades, de especialidades, onde a gente se volta para a parte da fisioterapia neuro, a gente fala também um pouco da respiratória, a gente fala da dermato, tem a pediatria. Então, assim, quando a gente fala de fisioterapia, é reabilitação, mas não só no intuito de ortopedia, e sim a gente tem um vasto de Entendi. oportunidades para se voltar dentro da São, fisioterapia. são várias especialidades dentro da fisioterapia, né? Isso, Então, pelo que você está me isso, falando, existe a ortopédica, existe a respiratória, a neurológica, isso, né? De criança, eu já vi isso. também. Me diga uma coisa, existem modalidades diferentes? Como é que funciona? Assim, quando o paciente busca a fisioterapia, na maioria das vezes, ele vem sempre com quadro agudo, que a gente fala lesões recentes. Pode ser uma lesão traumática, pode ser um pós-cirúrgico, algo que esteja limitando a sua atividade diária, né? Sim, sim. Então, quando esse paciente chega nesse quadro agudo que a gente chama dessa dor mais intensa, que está lhe incomodando, a gente entra com as modalidades necessárias para um tratamento álgico. Aí na clínica nós disponibilizamos de recursos analgésicos, que nós temos o TENS, que entra com alívio de dor. O TENS, a gente pode proporcionar ele com criotens, que a gente faz a aplicação do TENS junto com o gelo, que a gente sabe que o gelo é um bom alívio da dor. O gelo proporciona mais alívio. Nós também temos o ultrassom, que o ultrassom também ele entra como um recurso analgésico. E dentro disso também existem modalidades que a gente pode trazer para os nossos atendimentos. São técnicas diferenciadas, tem alguns que a gente utiliza ventosa, terapia manual, agulhamento a seco. Então, a gente primeiro visa trazer essas modalidades para garantir um melhor atendimento para o nosso paciente. Como se diz, tirar o paciente desse quadro álgico, porque na maioria das vezes, quando eles vêm para a fisioterapia, é porque vêm com dor. E o Entendi. nosso papel é trazer a melhora para esse paciente, o alívio dessa dor. Você entrou aí, falou de criotens, né? A gente sabe que isso é uma curiosidade minha, né? Eu acho que não só minha, mas todo mundo está aqui. Na fisioterapia, quando que você indica, por exemplo, um paciente está com dor na articulação, ou dor nas costas, ou né, uma dor muscular, quando que você indica o gelo ou o frio, Hum, né, o tratamento com gelo, com frio, crioterapia, e quando você indica o quente? Quando que você faz esse diferenciamento? pronto. O frio, a gente utiliza as bolsas de gel, né, térmicas. Quando ele está no quadro álgico de dor mais intensa, quando ele tem um edema, uma lesão recente, um pós-operatório, o gelo vai fazer a vasoconstrição para que haja uma redução da circulação sanguínea naquele local e haja uma melhora. Até ajuda no processo de lesão, na cicatrização. Quando eu entro com calor com o paciente, é quando ele tem uma contratura muscular, quando um paciente sofre um torcicolo, para que a gente entre com relaxamento da musculatura. Às vezes o paciente encontra-se com a rigidez articular, então a gente utiliza o calor para que haja melhor fluidez daquela estrutura, melhore aquele local e haja um relaxamento daquela musculatura. Que joia, bacana. Do ponto de vista da fisioterapia é interessante e vem bem de encontro também com o nosso conceito de tratamento de lesão aguda, né? Quando, Uhum. por exemplo, a gente fazia pronto-socorro, eu fazia pronto-socorro, a gente via alguns pacientes, por exemplo, com entorse de tornozelo ou do próprio joelho, torcia dedo da mão, alguma coisa assim, e a gente indica fazer o gelo. O gelo, como você falou, ele tem a função principal de fazer analgesia, ou seja, tirar a dor, Isso. aliviar a dor.
né? Isso. E ele faz o que a gente chama de vasoconstrição. Ele vai impedir, no primeiro momento, que tenha aquele derrame, aquele inchaço, aquele escape de água para o resto dos tecidos, não é isso? Uhum. E o meu conceito de Isso. calor já é o contrário. Depois que você passou a fase aguda e precisa que todo aquele hematoma, aquele sangue pisado que fica lá dentro do tecido seja reabsorvido, você faz o calor. O calor faz vasodilatação, né, permite que a medicação chegue de uma forma melhorada, vamos dizer assim, e seja limpo os subprodutos do processo inflamatório e toda aquela química que foi maléfica na hora do trauma. Então, o que a gente vai limpar isso tudo. Essa é a noção que eu tenho no pronto-socorro. Então, a gente faz o agudo na articulação, no trauma muscular agudo ou no trauma articular agudo, na fratura, por exemplo, e quando você tem uma lesão que é mais crônica, você já tem alguns dias de lesão, de dor nas costas, torcicolo, como você falou, aí Isso. você aplica o quente para relaxar e melhorar o resultado, não é isso? Isso, doutor Alan. E assim, depois que a gente tira esse paciente mais desse quadro álgico, de desconforto, de dor, aí a gente entra com a cinésio. O que seria a cinésio? Os exercícios voltados para o ganho da mobilidade daquele paciente. Porque o que que acontece? Quando o paciente chega com dor, isso limita o movimento, isso dificulta a execução das atividades diárias. Passado o quadro álgico, nós entramos com a cinesioterapia, que são os exercícios, onde a gente disponibiliza de várias técnicas e exercícios para a melhora do paciente. Porque não é interessante eu tratar só com a analgesia e deixar aquele paciente sem a sua mobilidade, sem o seu movimento. Como a gente fala, sem a sua ADM, que é o ganho da amplitude, né? Que nós utilizamos muito, ADM, essa siglazinha é muito utilizada pelo fisioterapeuta. A ADM. Aquisição de mobilidade, né? Ou É, amplitude de movimento. ganho de amplitude. A ganho de amplitude daquele. Porque o que é que acontece? A dor restringe o movimento. Já tivemos casos de pacientes que chegam com quadro de dor intensa. E depois que ele sai desse quadro, como muitas vezes eu busco o senhor e passo o relato de como o paciente veio de um pós-operatório com a dor intensa, e nós entramos com recursos, e em seguida trabalhamos com exercício, a gente vê a melhora do paciente. Eu tenho visto isso realmente na lida de alguns pacientes. A gente tem alguns casos especiais aqui, né? Isso. Bastante difíceis. Cara, você comentou um pouquinho da dor que vai levar o paciente a ter uma diminuição de movimento, né? Isso. Que a gente chama de limitação álgica, limitação dolorosa, quando o paciente tem dor Isso. numa certa articulação, ele deixa de movimentar, mas isso é uma coisa que acaba sendo muito inconsciente, né? Quando o paciente deixa de movimentar, ele vai sofrer ou vai ter como consequência a hipotrofia, né? A diminuição do volume muscular, não só do volume, mas ele tem a diminuição do tônus, que é da força, ele tem diminuição de contrabilidade, de resposta da musculatura ao impulso nervoso, do estímulo nervoso, né? Então a dor ela realmente é um grande restritor, não só daquela dor na articulação, mas ele deixa de mexer e a complicação acaba acontecendo no membro todo. Dependendo do nível da lesão, o paciente tem alteração na marcha, na sua mobilidade, até no ato de sentar, o paciente apresenta alterações decorrentes da dor. Na medicina, né, quando a gente aprende a fazer exame físico, esse tipo de coisa, a cada passo que você dá dentro da medicina, você vai refinando, vamos dizer assim, a sua responsabilidade e o seu conhecimento. Então, quando a gente aprende a fazer o que a gente chama de anamnese, que é tirar uma história do paciente, eu pelo menos tenho como rotina aqui que o exame deve ser do paciente como um todo, né? O paciente, a gente deve tirar a história dele, se foi um episódio traumático, quando foi esse trauma, de que forma foi, se foi de carro, se ele era motorista, se era passageiro, se ele foi projetado, se não foi, se caiu de pé, se caiu sentado, o que machucou, como foi, para que lado que virou, como torceu. Então, todas essas informações são importantes para a gente começar a formar na nossa cabeça o que a gente chama de hipótese diagnóstica, né? A gente começa a pensar em que tipo de lesão que a pessoa pode ter tido, seja um trauma, uma prática esportiva. Eu estou falando disso porque são lesões que é o que a gente vê geralmente no joelho, são lesões de menisco, ligamento, ou então a artrose, que é um processo inflamatório e ao mesmo tempo degenerativo que vai desgastando e provocando a piora progressiva do joelho, né? Então a gente tem que tirar bem essa história,
como foi o quadro de dor, o que mais o paciente sente, por exemplo, se trava, se ele está diminuindo a capacidade de marcha, ele andava, por exemplo, 500 metros, hoje em dia ele só anda 100, começa a doer. Então você vai tirando todas as etapas de história do paciente. Isso tem que ser uma coisa de rotina, você tem que fazer todo esse histórico de rotina. Ainda como parte do exame físico ortopédico, você tem alguns pacientes que devem ser observados aí já no exame físico quando ele entra no consultório. Muitas vezes você percebe o que você acabou de falar, claudicação. Claudicação, para quem não sabe, é mancar. O paciente entra mancando. Né? E a gente aprende durante a parte de residência médica, de estudar a especialidade, que dependendo de como o paciente manca, ele vai ter um tipo de problema. Ele pode ter lesão neurológica, ele vai ter uma marcha que ele arrasta a ponta do pé. Se ele tiver uma lesão, por exemplo, muscular do adutor, ele vai geralmente estar rodando o pé de um jeito diferente do que arrastar. Aí tem outro que faz uma marcha onde ele joga o joelho para frente para dar o passo. Então, ele claudica, ele manca de formas diferentes para doenças diferentes. Então, a gente já começa a observar o exame nessa parte. Eu gosto muito de fazer o paciente, eu sento com a cadeira na frente dele, faço ele ir e voltar dentro da sala para ver como ele anda, como se comporta o joelho, se o joelho dele tem desvio para dentro, que é o valgo, ou para fora, que é o varo. Então, esse tipo de exame eu sou bastante chato, eu faço questão de fazer em praticamente todos os pacientes com alterações e queixas em joelho. Né? Uma coisa que eu sempre faço questão de fazer, eu tenho inclusive minha coleçãozinha de lençol ali, eu cubro o paciente e eu faço a exposição dos dois membros de cima a baixo, né? Desde a raiz da coxa até o pé. Eu vou ver como é que está o trofismo, que é a parte muscular. Se esse paciente está com a perna grossa, ou se ele sofreu atrofia ou hipotrofia. Quanto mais hipotrófico ou mais murcho, vamos dizer assim, uma musculatura, maior o sinal de gravidade ou de tempo que aquela lesão está lá. Então, tudo isso deve ser visto. Eu vejo também com bastante carinho a mobilidade, o quanto que esse paciente consegue esticar bem, dobrar bem, rodar para cá, rodar para lá, todo o movimento que ele pode fazer. E, claro, dentro da ortopedia, os testes específicos para cada doença. Para joelho instável ou frouxo, eu faço os exames adequados. Testes para meniscos, existem quase 22, eu faço 6 ou 7 padronizados, se necessário eu faço mais. Eu examino a patela, examino a parte femoral. Então, tudo isso faz parte do exame físico. Aí me perguntam, mas por que faz tudo isso? A gente tem que fazer. Porque é muito fácil. Aí tem um exame de ligamento, vamos operar o ligamento. Tá, mas e o resto? E se tiver com hipotrofia, não tem que operar? Não tem que tratar a hipotrofia? Se ele tiver com inchaço, com edema, isso tem que ser tratado também. Se ele tiver com movimento diminuído, também tratar. Ele vai estar com dor, muitas vezes ele está com medo. Você tem que dar atenção ao medo do paciente, você tem que tratar esse paciente. Às vezes é necessário psicólogo, às vezes é necessário outras coisas. Como funciona do ponto de vista da fisioterapia? Como é que vocês se comportam? Pronto. Na clínica tem disponível uma ficha de anamnese, né, que nós chamamos da avaliação do paciente. Nela a gente busca o histórico, que foi que ocorreu essa lesão, o que ele está sentindo naquele momento, e em seguida fazemos também o exame físico, através da palpação, a gente avalia a amplitude do movimento, que a gente chama, até onde ele consegue realizar aquele movimento, se apresenta alguma limitação dentro do movimento, a gente avalia a força dentro de um grau, cada grau a gente já sabe em que ponto a gente pode chegar naquela força do paciente. A gente faz testes específicos também para cada área, existe desde a cervical até o tornozelo, existem testes específicos na fisioterapia para cada membro do corpo do paciente quando chega com alguma lesão. A gente busca fazer um apanhado histórico de tudo aquilo que levou. Se for um acidente, se for uma lesão traumática, impactante, enfim, a gente busca saber o que causou, para em seguida montar o nosso objetivo e a nossa conduta para o nosso paciente. A gente faz todo um apanhado. É tanto que a gente até fala assim que a gente tem que ter o olho clínico, porque do momento que o paciente passa na porta, a gente já começa a fazer toda uma avaliação. Isso A mesmo. gente já vê como ele está caminhando, se ele está mancando, se ele está fazendo uso de algum dispositivo, seja ele muleta, andador, cadeira de roda. A gente tem que buscar tudo isso. Tem que ver como o paciente se encontra para que a gente possa oferecer o tratamento correto para aquele paciente.
É exatamente isso. A gente pensa muito igual, né? Isso. E o pensamento é bom. Uma coisa que a gente sempre escuta no consultório, a pergunta é o seguinte: doutor, vai ter que fazer fisioterapia? A gente diz que sim, né? Quando precisa, a gente fala. Aí eles perguntam quantas sessões são necessárias? E eu te pergunto, Maria Rita, como é que a gente determina o número de sessões? Como é que a gente sabe para saber quantas sessões vão ser feitas? Essas sessões, elas são baseadas na evolução do paciente. Como se encontra aquele paciente, a gente busca ver como ele chegou e no decorrer, durante, no meio e durante algumas sessões, a gente vai vendo como aquele paciente vai procedendo. Fecha muito ainda aquela coisa das 10 sessões. O médico mandou fazer 10 sessões. Às vezes o paciente fica assim, não, mas eu só vou fazer as 10 sessões que o médico mandou. Porque o que é que acontece? Isso é muito voltado em relação ao plano de saúde. Porque as guias, quando são liberadas, só são 10 sessões. Mas não quer dizer que aquele paciente venha precisar só de 10 sessões. A gente tem essa base das 10, que da maioria das vezes o paciente vem com a guia. Mas aí o que vai definir o tempo de tratamento e as sessões é como o paciente vai evoluindo dentro do seu tratamento. Perfeito. Porque não adianta eu dizer, olha, vamos fazer só as 10. Quando eu vejo que já está encerrando, eu já reavalio, converso com aquele paciente, mostro, olha, a gente necessita entrar um pouco mais, fortalecer mais, essa sua musculatura ainda precisa um pouco mais de ganho de força, porque também a fisioterapia, ela trabalha o paciente, mas vai chegar um ponto em que a gente também tem que encaminhar ele para uma atividade física, seja uma hidroginástica, uma atividade física, como educador físico, um profissional que consiga acompanhar aquilo que o paciente precisa. Quando o paciente chega na clínica, na sua frente, por exemplo, a maioria dos médicos eles fazem um papel, um encaminhamento, uma carta, ou preenchem a guia do plano de saúde solicitando a fisioterapia. Olha, por exemplo, o paciente, o seu Francisco, sofreu uma lesão tal, foi operado e precisa de fisioterapia. Como é que você define que tipo de fisioterapia deve ser feita? A gente às vezes baseia-se no o que o paciente precisa, o que está lhe causando aquela limitação. Tem algumas modalidades específicas, como o RPG, tem o Pilates, tem a quiropraxia, a osteopatia. Algumas técnicas são manipulativas, que precisa que o fisioterapeuta tenha domínio naquela técnica. Então, eu não posso chegar e manipular meu paciente sem ter o domínio naquela técnica. Então, Entendi. na maioria das vezes, quando eu vejo que o paciente precisa de uma manipulação, que precisa de algo que seja um pouco mais à frente, aí eu encaminho meu paciente a outro especialista nessa área. Seja ele RPG, Pilates, quiropraxia, osteopatia. Uma outra coisa que eu também vejo com uma certa frequência é o seguinte: a gente está na Mossoró, que é uma cidade de referência para muitos municípios, né? E eu vejo muitos pacientes que são operados, mesmo em Mossoró ou até mesmo na capital, em Natal, e são referenciados para fazer fisioterapia nas suas cidades de origem, né? E uma coisa bastante comum é eles fazerem somente uma sessão por semana ou duas sessões por semana e geralmente fazem só a parte básica da analgesia. Queria te perguntar se isso é correto e qual é a sequência do que deve ser feito. É bem interessante isso, doutor Alan. No caso desses pacientes, é interessante eles iniciarem a fisioterapia antes de um pós-operatório, porque a gente precisa estabelecer esse paciente, melhorar a sua funcionalidade, reduzir a sua dor, tirar mais ele desse quadro, para que quando ele partir para uma cirurgia, ele tenha uma resposta melhor ao tratamento fisioterapêutico pós-cirúrgico. Então, é interessante esse paciente vir e fazer primeiro a fisioterapia, para em seguida realizar a cirurgia. Porque quando ele já vem com todo o diagnóstico médico, que ele precisa de uma cirurgia, então a gente precisa tratar também esse paciente no pré. Porque às vezes a pessoa acha que a fisioterapia só é interessante no pós. Então, esse paciente que precisou fazer a cirurgia, é interessante ele fazer o pré e um dia, no máximo, pós-cirúrgico, no dia seguinte, a fisioterapia já entrar. Vamos entrar Sim. logo com analgesia, crioterapia, orientando ao paciente a questão de posicionamento, o que ele pode fazer, trazer uma melhora mais rápida para esse paciente.
Como é que funciona a questão da frequência do paciente? Ele deve fazer todo dia, 2 vezes por dia, 1 vez por semana? Como é que é? Inicialmente, a gente trabalha com o paciente para que ele, se possível, fazer todos os dias. Às vezes tem essa questão do paciente vir de fora, a gente tenta articular os dias, mas esse paciente que só possa vir 3 vezes por semana, a gente tenta trabalhar com ele, orientando os exercícios. A gente tenta, porque a gente passa, mas como diz, depois que ele sai da clínica, ele me diz que faz, né? Isso depende dele. Eu falo muito, olha, eu estou aqui trabalhando com você e espero que em casa você realize esses exercícios. Não só esse paciente que faz 2, 3 vezes, mas os que fazem todos os dias, é recomendado que os exercícios que sejam feitos durante o atendimento sejam realizados em casa, junto com recursos analgésicos que eu utilizo muito com eles, pedindo a crioterapia, a compressa de gelo. Você acabou de lembrar um fator importantíssimo, né? Que a gente tem que sempre lembrar que a gente tem por obrigação fazer o paciente entender o que está acontecendo para que ele se ajude. Porque quando o Isso, paciente não quer tratar, ou ele percebe, ou desculpe, na percepção dele acaba sendo de menor importância o segmento e a reabilitação, aí realmente a gente começa a perceber maus resultados, né? Eu acho que a tua impressão também é essa, né? isso, Tem que querer te ajudar, isso. porque senão... Ela já teve casos de paciente em que o senhor realizou cirurgia. Eu até comento, às vezes, eles acham que uma cirurgia de LCA, eles vêem ali uma pequena sutura, não vê uma sutura maior, e acha que não precisa de fisioterapia. Aí é onde está o caso. Eles não realizam, apresenta aí a atrofia muscular, eles também não entram com fortalecimento e sai ali complicando tudo que foi feito durante uma cirurgia, né? Isso é uma coisa que, mesmo batendo na tecla da reabilitação e fazendo todo aquele preparo de retorno com 7 dias, 15 dias, e guia para cá, guia para lá, e você estando do meu lado, sempre me dando retorno e eu falando com ele, a gente ainda tem essa dificuldade de muitas vezes a pessoa não acreditar na necessidade da reabilitação como deveria. Né? Isso é uma coisa que acontece. A gente tem desenvolvido aqui alguns protocolos também, né? A gente desenvolveu junto isso. Qual que é a tua percepção entre os pacientes que desenvolvem o protocolo que nós montamos e os pacientes que, por exemplo, acabam fazendo fora um pedaço e voltam para cá? Existe diferença no resultado? Existe, existe. Aí na ortotrauma, nós temos uns protocolos prontos, onde nós elaboramos para cada processo cirúrgico que o paciente realiza em relação a joelho, seja LCA, LCP, artroplastia, que aí a gente vai trabalhando dentro de cada etapa de evolução do paciente, Perfeito. respeitando os limites, a capacidade do paciente para o que ele pode ir realizando. E esse protocolo é muito eficiente com o paciente. Então, o paciente que não realiza o protocolo, não realiza como é pedido, a recuperação não tem o mesmo êxito que a gente espera. Eu vou fazer o seguinte, Certo? pela questão de tempo, eu acho que eu vou dar uma resumida no que nós falamos, rapidinho, e depois eu vou abrir para perguntas do pessoal, né? Eu acho que a gente, na outra live teve muita participação, eu acho que é uma coisa bastante legal. Ok. Só para resumir, então, quando a gente tem cirurgia de joelho, sim, a resposta é sim, é muito importante a fisioterapia, a reabilitação, de forma geral. É importante que a gente tenha um diagnóstico correto das lesões antes da cirurgia. Não é Isso. só a lesão do joelho, e tem que saber como é que está, de maneira geral, aquele membro. Como é que está a musculatura, como é que está a ADM, qual é a angulação disso aí, se existe equilíbrio entre agonista e antagonista, que é, por exemplo, a musculatura da frente da coxa e de trás da coxa, adutor e musculatura do quadril, né? Então, tudo isso deve ser avaliado. Lembrar que a fisioterapia ela deve ser feita no tempo correto, né? Antigamente a gente fazia somente após a cirurgia, hoje em dia já existe, já está preconizado que o ideal é iniciar antes da cirurgia, principalmente quando a lesão é mais crônica, né? A aguda, às vezes, você só tira a dor e opera e já começa a reabilitação propriamente dita com ADM, etc. Lembrar de fazer com o profissional capacitado, que eu digo isso porque já houve casos aqui na cidade de massagistas que não eram fisioterapeutas querer realizar o acompanhamento pós-operatório e não deu certo, eu perdi cirurgia por causa disso aí, e de preferência, essa fisioterapia, até a parte analgésica eu não falo nada, mas o resto tem que ser feito numa clínica, não fazer de forma domiciliar, né? Isso. A gente percebe que isso é muito importante.
Você tem alguma observação ou vamos abrir aqui para algumas perguntas? Não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu acho que foi tudo explanado de uma forma legal. E agora vamos aguardar as perguntas, não é? A Bia falou que os dois joelhos já saíram. Provavelmente ela deve estar com uma instabilidade patelar, a patela deve estar saindo do lugar, ou ela tem uma frouxidão do ligamento cruzado anterior, Bia. Você tinha que dar uma explicada melhor. De qualquer maneira, se você tem uma instabilidade da patela e ela já está saindo várias vezes, é necessário que seja feita uma avaliação completa do seu joelho. São necessários alguns exames de ressonância, raio-x, para a gente definir se existe alguma alteração congênita que você tenha nascido com isso, para poder estabelecer qual é o tratamento correto a ser feito. Quando é primeiro episódio, a grande maioria das vezes é conservadora com fisioterapia. Se você já tem 2 ou 3 ou está saindo com muita frequência, o tratamento ele passa a ter uma probabilidade de cirurgia muito maior. Te recomendo você realmente fazer uma consulta para poder saber exatamente o que é que está acontecendo contigo. E tem uma pergunta aqui da Elis, que é uma pergunta bastante interessante. Ela pergunta o seguinte: se o paciente que já tem essa lesão diagnosticada há bastante tempo, ele está sem dor e tem uma cirurgia indicada, se precisa fazer fisioterapia? A resposta é sim, né? Sim, sim. Sim, por quê? Porque se ele já tem essa lesão há algum tempo, provavelmente ele tem hipotrofia, provavelmente ele tem derrame de repetição, inchaço, às vezes não é muito perceptível, mas tem, a cápsula fica mais espessada e produzindo mais líquido. Você vai ter muito desequilíbrio. Se a lesão for de joelho, você vai ter desequilíbrio no quadril, geralmente o glúteo é mais fraco, os rotadores externos e adutores são mais fracos, então o ideal é que você comece a compensar isso o quanto antes. Diego, mais uma para mim. Existe a possibilidade do LCA operado romper novamente no pós-operatório? Existe sim. O ligamento, quando você refaz o LCA, você usa de uma técnica chamada enxerto, né? Você vai tirar um tendão, né, do próprio paciente, aqui no Brasil se faz mais dessa forma, e coloca no lugar do ligamento rompido. É necessário que ocorra uma cicatrização biológica desse enxerto. Esse enxerto ele vai passar por fases de cicatrização que vão levar, em média, 4 a 6 meses. Além disso, você obrigatoriamente tem que fazer tudo aquilo que foi conversado hoje na live. Principalmente a reabilitação, você tem que fortalecer muito bem. Existe uma fase, acho que até a Maria Rita pode falar um pouquinho melhor, mas é uma fase que a gente chama de propriocepção, que é o equilíbrio fino dentro da articulação que tem que ser recuperado, né? O ganho de movimento todo, se você tiver desequilibrado ou não ter feito uma boa reabilitação, teoricamente você está mais sujeito a novas lesões. Isso, isso. Né? É importante estabilizar, dar estabilidade a esse paciente, principalmente com a questão da propriocepção mesmo, porque se ele não encontrar estável, a tendência é a instabilidade e lesionar novamente. Isso mesmo. Uma pergunta para você aqui, Maria Rita. Ó. Boa noite. Existe fisioterapia preventiva para lesões ou de inflamação decorrente na elevada rotina? Se você pode fazer uma fisioterapia preventiva para prevenir lesões ou inflamação decorrente do trabalho, quando você faz muito exercício físico no trabalho. Sim, sim, a gente fala que o movimento repetitivo, o esforço repetitivo, alguns movimentos de rotina vai fazendo desgaste. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar a musculatura que envolve essa estrutura. Seja ela, vamos supor, uma lesão de joelho, trabalhar toda a estrutura de membros inferiores, também a região quadril. Então, assim, se for questão de coluna, trabalhar também a estabilidade da coluna, a musculatura que envolve a estrutura que mantém a coluna. A fisioterapia a gente acha que só deve procurar quando dói, mas não. Se você vê que já tem algo que vem lhe trazendo desgaste, é interessante já começar a trabalhar aquela região, para que não haja uma piora futuramente. Uma outra pergunta aqui, Elis Feitosa, ela perguntou quando se faz uma cirurgia de reconstrução do LCA, em quanto tempo pode se iniciar a fisioterapia? Maria Rita? No outro dia, no dia seguinte. Até antes, né? A gente tem que, como se diz, debelar o quadro álgico, o processo inflamatório,
Porque quando o paciente vê, acha que ali é só uma pequena cirurgia, mas eles são, como se diz, mexe com tudo. Mexe com ligamentos, terminações nervosas, tendões, osso, Ah, até pô, osso. é. A gente acha que ali por fora está tudo ok, mas por dentro mexeu com tudo. Há extravasamento de líquido, tem todo um processo inflamatório gerado ali dentro. A Maria faz o comentário da cicatriz pequena, porque as cirurgias de joelho hoje, na grande maioria delas, são feitas por técnicas que a gente chama de artroscópicas, que é por vídeo. Então, você tem dois buraquinhos, geralmente esses dois buraquinhos são menores que 1 centímetro cada um, então 0,8 e 0,8 de cada lado, por exemplo, e você tem um corte pequeno de 2 a 3 centímetros, onde você tira o tendão e faz os túneis ósseos, etc. Então, o paciente, o que é muito benéfico para o paciente, não sangra, não tem toda aquela dor, não tem, é muito melhor do que a cirurgia antiga, que você abria de cima a baixo, etc. Mas o paciente, às vezes, por ele ver uma cicatriz pequena, ele não sabe o trabalho que foi feito lá dentro. Então, ele Isso. não tem essa, às vezes não tem essa correlação. Aqui pergunta se forçar a angulação do joelho, ele pode romper. Sim, para que você ocorra a lesão do ligamento cruzado anterior, você tem que ter uma associação de dois movimentos. Flexão, você tem que ter um pouco de flexão e você tem que ter rotação do joelho. Então, essa angulação forçada que você disse, sim, se você tiver a flexão e rotação, você pode ter realmente a nova lesão do ligamento cruzado anterior. Né? Uma nova Eu tô lesão. falando, até tem protocolos que a gente trabalha dentro da angulação de um pós-operatório, que o paciente tem um máximo de limite dentro da angulação para justamente não vir ocasionar isso aí. Esperar umas Né? semanas para poder trabalhar, até que ele estabilize melhor aquele joelho. Uma coisa que a gente percebe é que existem alguns pacientes, principalmente do sexo feminino, que tem uma coisa que a gente chama de valgo dinâmico. Isso. Por exemplo, ela faz algumas atividades de salto, ou quando você aterriza do salto. O pessoal está fazendo muito isso agora no CrossFit. Eles fazem aquele salto na caixa, quando aterriza, ele faz o que a gente chama de valgo dinâmico. Isso. Ele cai, a mulher cai e o joelho dela é, Sim. tende a ir para dentro. Só que isso é exatamente a posição que faz a lesão, que é a flexão com rotação. Então, se tiver um valgo dinâmico muito grande, você está em risco de lesar o teu ligamento. Então, quando se faz isso, uma coisa que tem que ser feita na fisioterapia é o fortalecimento do quadríceps, principalmente no vasto medial oblíquo e adutor. E esses daí são nomes de músculos da parte interna que vão fortalecer e impedir, ou pelo menos diminuir o valgo dinâmico. Tem que ser trabalhado isso na fisio para evitar a lesão. Pronto. Na físio, quando eu percebo que a paciente está, na maioria do sexo feminino, realiza o valgo dinâmico também no agachamento, eu trabalho a conscientização corporal, para que ela tente fazer o agachamento ou o movimento conscientizando o corpo na forma correta que tem que descer, para que não venha lesionar. Trabalhar na conscientização. Uma pergunta do Diego aqui. Por que ocorre atrofia no músculo após a cirurgia? A atrofia, na verdade, ela começa antes da cirurgia, né? A atrofia, ela está relacionada à dor, né? E ao processo inflamatório do joelho. Quando você tem a dor, você diminui o potencial da resposta muscular ao estímulo neurológico, o que vai levar a uma hipotrofia, né? E hipotonia. Após a cirurgia, geralmente você tem uma parada reflexa do movimento e um processo de cicatrização no joelho que vai criar uma certa dificuldade e rigidez acompanhado de dor, o que vai piorar a tua atrofia ou a tua hipotrofia da coxa. E daí entra a Maria Rita trabalhando, não é isso? Não? Inicialmente, eu trabalho com exercícios isométricos, isometria e com FES, que é eletroestimulação neural, onde eu faço a colocação de pontos de eletrodos. Inicialmente, eu boto no vasto lateral, vasto medial, depois no lateral da coxa. Enfim, a gente vai fazendo de forma onde a gente comece a ativar neurologicamente aquela musculatura. É como se ocorresse um processo de desligamento dali, daquela musculatura, e que a gente tem que voltar a ativar. Uma outra pergunta a respeito de um parafuso tibial colocado. Esse parafuso do LCA, você coloca o parafuso, ele não deve ultrapassar nem a superfície articular e nem deve ficar projetado para trás. Algumas coisas que acontecem
dependendo do tipo do parafuso, eu já vi acontecer em paciente meu uma retropulsão. O parafuso ele acaba se desrosqueando sozinho e ficando protuso, mas isso é muito raro, tá? Não é comum, não. Agora, para dentro, não estou lembrado de ter visto, mas não é o ideal. Maria Rita, logo após a cirurgia, se consegue ter uma boa cicatrização e uma boa recuperação apenas com exercício de mobilidade ou é necessário usar os eletrônicos que você falou? TENS, ultrassom? Esses recursos que eu falei, o TENS, ultrassom, eu utilizo muito na fase inicial, quando o paciente vem com dor, com limitação do movimento decorrente à dor, porque a dor limita o movimento. Quando o paciente, eu vejo que todo dia eu vou perguntando como você se encontra, para que eu possa começar a entrar com os exercícios específicos. Então, é todo um protocolo, um processo, não é só chegar e botar só os aparelhos sem saber nem como está o paciente. Então, todo dia é feita uma pergunta ao paciente: meu bom dia é como você está? Para que eu possa dar mais um passo no seu tratamento, na sua evolução. Para quem não sabe, a gente está falando de protocolo. O protocolo é uma linha de tratamento que a gente segue com objetivos que devem ser alcançados a cada semana. Só um exemplo. A gente opera no dia 1º, por exemplo, a gente sabe que na segunda semana esse paciente ele tem que chegar em 90 ou 100 graus de flexão. Na outra semana ele tem que estar em 110. Em 3 semanas ele tem que estar com 140. Com X tempo ele tem que estar livre de qualquer muleta ou bengala ou etc. Na primeira semana você tem que tirar a dor, tirar a inflamação, tirar isso. Na segunda semana você tem que começar a fazer fortalecimento. Na terceira você começa a fazer isso. E se tem prazos para que você consiga fazer isso. Isso é um protocolo. Né? Cada tipo de cirurgia e cada tipo de tratamento que a gente sugere, existe um protocolo. Né? Esses protocolos variam de hospital para hospital ou de clínica para clínica e de cirurgia para cirurgia. Né? Nós temos o nosso aqui. Às vezes o que acontece é os pacientes fazer comparativos. Você já pegou paciente que fez o mesmo tipo de cirurgia? Você já pegou esse tipo de cirurgia? O paciente tem que entender que cada pessoa reage de uma forma dentro da reabilitação. Fisiologicamente, cada pessoa reage de uma forma. Então, o paciente precisa também entender que o decorrer da sua evolução depende da pessoa e do seu fisiológico. Não porque um paciente for, você conseguiu evoluir mais cedo, mas isso depende de cada paciente. E por isso que é interessante começar a fisioterapia antes da cirurgia. Os parafusos utilizados na cirurgia são bioabsorvíveis. Existe sim a opção de se usar os bioabsorvíveis. De alguns anos para cá a gente tem usado bioabsorvíveis, mas a gente tem bastante paciente que a gente observa ainda o uso do titânio, que é perfeitamente cabível e não tem problema nenhum usar. Inclusive, todas as técnicas foram desenvolvidas com parafuso de titânio. Maria Rita, a físio, além do fortalecimento muscular, também ocorre fortalecimento do ligamento do tendão? O que vai fortalecer não são os tendões nem ligamentos, porque eles são estruturas, vamos dizer assim, são os ganchos, os tendões, os ligamentos são ganchinhos, que vai prender um músculo numa estrutura óssea e outra. O que vai ganhar força é o músculo em si, não é? Não vai ser os tendões nem os ligamentos que vão, porque eles são estruturas que a gente chama avascular. Não tem troca sanguínea, não tem passagem de oxigênio nos tendões, nessas estruturas. O que a gente vai ganhar força vai ser no músculo, porque ele tem troca de oxigênio, troca sanguínea, que vai favorecer essa hipertrofia muscular, esse ganho de força. Perfeito. Tem mais uma pergunta para você aqui. Boa noite, ela te parabeniza, né? Obrigada. E pede para falar um pouquinho sobre a angulação e proteção. Por exemplo, no pós-operatório de LCA, se é bom usar CCF no início. No início, não. A gente tem que ver a questão, tanto na cadeia cinética aberta como fechada, existe a angulação para esse paciente dentro do protocolo. Porque eu também não posso pegar um paciente semi-operado para fazer um agachamento, eu também não posso botar ele para fazer uma extensão total de joelho sem o tempo de reabilitação. Assim, a reabilitação é como o doutor Alan já falou, é por tempo, por etapas, por semanas, onde a gente vai ganhando essa amplitude, essa angulação, os graus que o paciente vai ganhando. Então, isso é trabalhado no decorrer do tempo.
na opinião de vocês, a complementação de vitaminas pode melhorar a recuperação macro, seja cirúrgica ou seja mobilidade. Na verdade, eu nunca vi um trabalho falando de suplementação, no caso, entendeu? Se você tomou uma medicação, né, uma vitamina, se vai ganhar mobilidade. Nunca li isso, não. Mas pelo menos não me faz sentido. O que a gente percebe é que, tanto no tratamento do médico, quanto no tratamento da reabilitação, depois que é feito tanto com a fisioterapeuta como o profissional da educação física, a gente percebe que é necessário que exista um comprometimento do paciente com o tratamento. Isso é primordial e fundamental. Ele tem que vir, tem que fazer, e os objetivos têm que ser cumpridos um após o outro para que se chegue no resultado final. Não pode queimar etapa, não pode pular etapa, não pode deixar de fazer, senão o resultado não vem. Tá? Vamos encerrar. Queria agradecer a Maria Rita, agradecer a todos vocês Eu que agradeço, doutor pelo Alan. presente. Tá bom, gente? Até mais.